Bom, na continuidade do que a gente viu em Gênesis 6 e 7, o que tem de novo no capítulo 8, que vale a pena a gente olhar com uma certa calma, são as questões de referência de data, porque pelo capítulo 8 você consegue fechar o tempo total que durou essa catástrofe, esses eventos que discorreram ao longo do dilúvio. Se você voltar ao capítulo 7, no verso 11, vai encontrar lá que no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se as fontes das águas. Se você vem ao capítulo 8, a terra se seca por definitivo no ano 601 da vida de Noé, no dia 27 do segundo mês. Portanto, o tempo total de permanência dentro da arca, considerando o tempo de entrada e o tempo do dilúvio inteiro, mais o tempo das águas baixarem, nós estamos falando de um ano de período, 1 ano e 10 dias para ser preciso. Esse é o tempo total da terra coberta com água até se secar por completo e Noé sair da arca. Uma outra coisa interessante do capítulo 8 é a referência de local, a referência geográfica que aparece no capítulo 8 de posicionamento da arca quando o dilúvio termina. O Monte Ararat fica na região, na realidade fica no centro de uma região de conflito, né, que a gente chama de região da Caxemira. A parte central do monte onde a arca pousou fica na Turquia. As outras duas faces dão para os outros dois territórios de conflito. É uma região bastante complicada por uma série de razões, mas a principal delas é a disputa por terra nessa divisa. A arca pousa ali e dali você tem o que seria a nova Pangeia, ou a nova distribuição humana pós-dilúvio. Isso é curioso porque quando você vai nas discussões sociológicas, os dois grandes pontos de discussão dentro da sociologia e da antropologia enquanto Pangeia está exatamente vinculada a essa região. Então, a dispersão de línguas, dispersão de povos, elas todas estão centradas nessa mesma região. Além daquelas questões históricas que a gente tinha visto no capítulo 5, com a genealogia que descreve lá a história de Adão até Noé, e depois Gênesis 10 com a genealogia de Noé, quando você vai checar isso a nível de arqueologia, você descobre que de fato todos esses povos listados nessas duas referências, capítulo 5 e capítulo 10, também estão vinculados aos povos mais antigos da Terra nessa região. Então, as cidades mais antigas que a gente tem disponíveis para escavação com referência direta estão na região do norte do que seria o Oriente Médio, ou seja, acima do rio Tigre e Eufrates, perto da região da Turquia, descendo no que era o antigo Império Sumério ou Império Assírio, que é a mesma referência que aparece em Gênesis 10 dos descendentes de Cão, caso Cush, Nimrod e outros, que dão sequência ao Império Assírio. E o segundo povo mais antigo também está ligado a essa mesma referência, que é o povo de Mizraim, que é bisneto de Noé, que é quem funda o reino egípcio, norte da África. Então, as duas referências primárias que a gente tem na distribuição humana, na Pangeia humana, também estão referenciadas nesses capítulos de Gênesis aqui. E o curioso é que aqui se referencia isso nominalmente, o que não aparece em nenhum outro livro de história quando a gente vai estudar a história secular, a história geral. A história geral ela para exatamente nessa época de descrição, como a gente viu lá em Gênesis 5. A história geral para por volta de 2.300 anos antes de Cristo. Para alguns mais liberais vai a 3.000, mas como referência direta é 2.200, 2.300 é o máximo que a gente consegue chegar de história geral, que curiosamente é o mesmo ano que a Bíblia descreve foi o dilúvio, 2.340 anos antes de Cristo, 48 para ser preciso. O mata-borrão que a Bíblia descreve tendo apagado a história é o mesmo ponto histórico do mata-borrão que apaga a história geral dos livros de história. Apenas que os livros de história não explicam como é que simplesmente a história desaparece, e a Bíblia se aventura não só a explicar, mas a dar nome aos sujeitos que viviam nesse período. E aí você vai à história geral e você descobre que esses nomes estão lá, referenciados como um modelo histórico. Uma outra coisa curiosa do texto quando você vê o caminho inverso do dilúvio, óbvio que a Bíblia não é um compêndio científico, é um livro de história só, ela descreve a forma como as águas vão baixando e a maneira como esse processo se dá ao longo do tempo. E é curioso porque isso bate exatamente com o que a gente vê no registro geológico.
você vai olhar as estruturas de camadas da Terra distribuídas pelo planeta inteiro, o que você vê é uma conformidade com esse relato. Ao contrário do que se imaginaria na geologia convencional, em que você encontraria camadas de terra absolutamente disformes ou coisas dessa natureza, você está recheado de lugares no planeta onde você tem elementos lineares de disposição. Na América tem o Grand Canyon, na Europa tem vários desses elementos, na Ásia você encontra, aqui na América do Sul a gente encontra referências dessa mesma abordagem, de você ter decantação de água em larga escala, ou seja, não é decantação de uma enchentezinha de fim de semana, mas decantação de água de um movimento muito mais amplo do que esse. E outra coisa curiosa, juntando o capítulo 7 e 8, é o mapa de registro fóssil, que aí na paleontologia a gente vai encontrar. Você tem fósseis de peixes espalhados por todos os segmentos da Terra, em profundidade e em altitude. Você tem água salgada presente em todas as estruturas da Terra, em baixo relevo, em alto relevo. Você tem camadas inteiras de lugares distante do que hoje é o mar, que estão cobertas de sal, como o caso do deserto, as bases da cadeia dos montes lá do Himalaia, do Tibete, recheadas de sal a distâncias homéricas do que é o mar conhecido de hoje. Você vai aqui na América do Sul e vai para a região andina, Chile ou para cima, como quiser, você vai encontrar várias referências de elementos de sal, de vida marinha e vida em ambiente salgado no alto das cadeias andinas. Assim, por todo lugar que você viaja no mundo, você vai encontrar isso como registro disponível. Lembrando que registro fóssil não é uma coisa simples de se fazer, né? Registro fóssil não acontece por acaso. Por acaso não, no sentido de modelo arquitetado. Para você conseguir registro fóssil, você tem que ter algumas condições ambientais muito precisas. Uma delas é o derrame rápido para soterramento. Esse derrame em larga escala, a ponto de você não ter nenhuma brecha para possibilidades de decomposição. Ou seja, você tem que de fato ter uma catástrofe que provoque um derrame e um soterramento imenso e rápido, que não permita o tempo de decantação ou espalhamento para você ter qualquer tipo de penetração de ar ali, porque se tiver, acaba o registro fóssil, ele vira decomposição, como acontece com qualquer coisa que você enterra hoje. Uma outra coisa curiosa dentro desses registros é a imensidão de registros fósseis líquidos que a gente tem, que é o caso do petróleo, que é o combustível fóssil, que também só se dá se você tiver um evento de grandes proporções, uma catástrofe que tenha um nível de globalidade. E a hora que você descobre que petróleo está espalhado pelo planeta todo, você também percebe que a referência é de uma catástrofe que atingiu o planeta como um todo e não pedaços dele. Você tem petróleo aqui, tem petróleo no Oriente Médio, tem petróleo em tudo que é lugar, na América. Sabe? Então, a referência do registro é bastante interessante quando a gente olha para isso. E curioso porque essa referência também está vinculada às camadas de terra de maior proporção. Quanto maior o tamanho da placa, maior a quantidade de petróleo que você tem perto dela. Quanto menor o tamanho da placa, menor a probabilística de você achar petróleo em larga escala. Ou seja, isso está atrelado diretamente ao nível de substâncias vivas que você tem nessas condições. Então, isso também faz parte de um desenho que, quando você olha para o relato bíblico, ele é conforme, juntando as diversas ciências, né? Olhando pelo viés da paleontologia, da arqueologia, da geologia, para todos os lados que você olha, a referência parece ser conforme àquilo que o relato dá. Por último, quando a gente olha para essas abordagens dessa diminuição das águas e vê o que ia se registrando a partir disso, você vai ter aquilo que a geologia vai descrever como a formação de montanhas ou a formação de fossas. Então, se você pegar os mapas e for olhar as fossas marítimas, você vai ver nitidamente os recortes da fissura daquilo que é a Pangeia geológica, não a Pangeia humana, a distribuição dos continentes e o espalhamento deles. Se você olha as cadeias de montanhas, elas estão em oposição às fissuras. Exatamente o que aconteceria se você tivesse essa descrição que a Bíblia faz da decantação da água. Você encheu toda a terra de água, a hora que ela começa a decantar e voltar para as fissuras que foram abertas, que o capítulo 6 descreveu, e o 7 também,
Quando você junta essas fissuras de novo no fim da catástrofe, essa junção produz o que a gente chama das fissuras, né, que são aqueles registros do fundo dos mares, e no lado oposto, o enrugamento, que é o que vai produzir as cadeias de larga escala de montanhas no mesmo alinhamento das fissuras. Então, se a gente pegar a fissura do Atlântico, que vem desde aqui do Polo Sul até lá na América do Norte, você vai ver na borda esquerda dele toda a cadeia dos Andes até chegar lá no fim da América do Sul. Exatamente o mesmo alinhamento que você tem aqui, você tem do outro lado como um elemento de enrugamento, que a Terra volta para a base e ela puxa no elemento oposto a formação da cadeia de montanha. Isso está espalhado no mundo todo. Se você for acompanhar todas as fissuras, você vai ver do lado de cima ou do lado de baixo delas a mesma referência. A fissura se formando e os ajustes de enrugamento formando cadeias montanhosas. O que é absolutamente aderente àquele registro. Considerando que não há nenhum outro registro, exceto a Bíblia no mundo, que descreva essa catástrofe com o mesmo alinhamento temporal, a grande pergunta que fica, pensando com cabeça crítico-secular e não com cabeça religiosa, a grande pergunta é, ok, quem é que contou para esses sujeitos que essa estrutura aconteceu dessa forma? Porque a gente olhar para a geologia hoje, 2000 anos depois de Cristo, é uma coisa. Você olhar para a geologia 1500 anos antes de Cristo, Moisés escrevendo o texto do Gênesis, é simplesmente impossível. O conhecimento técnico ou científico que existia naquela época era zero sobre esse tipo de coisa. Tinham conhecimentos muito bons sobre arquitetura, modelos de construção, engenharia, tudo certo. Mas quando você vai para a pesquisa científica de base, o conhecimento era nulo. E 1500 anos de Cristo, o sujeito está descrevendo aquilo que hoje a gente está com uma baita pergunta e não consegue responder, mas as datas batem, os registros batem. E aí você tem dois caminhos só possíveis nessa dimensão. Um deles é caminhar pela geologia secular, ou pela paleontologia secular, ou pela antropologia secular, e abordar elementos de hipóteses para o que teria acontecido nesse passado distante. Caminho 2, pega o relato bíblico, busca o registro, verifica a aderência dele com a realidade, e aí é uma decisão, acreditar num ou acreditar no outro. Fé você vai precisar para os dois, porque nenhum dos dois tem prova, a não ser que alguém fosse lá e fotografasse Deus provocando o dilúvio, ou fosse lá e fotografasse o Big Bang. Então, acreditar de um lado ou acreditar do outro é fé igual. A única questão que a gente tem que decidir é qual dos dois elementos tem mais brechas. Então, você vai ao mundo real e verifica qual dos elementos tem mais lacunas. Aquele que tiver sustentação ou menos lacunas é o mais crível. E aí é uma questão de lógica, uma questão de modelo racional. O curioso é que a Bíblia é o único, de fato, livro no mundo que se aventura a dar datas, nomes e fatos para esse período. Todos os outros relatos hipotéticos apenas fazem hipóteses jogadas no tempo. E preferencialmente num tempo distante para não ter prova mesmo. Porque se fosse um tempo curto seria difícil de sustentar. Então, se eu jogo esse tempo para uma exponenciação estatística, eu torno possível o impossível. Eu jogo no registro temporal a possibilidade técnica daquilo que eu não consigo provar. Então, é só uma escolha de qual é o Deus que eu vou adotar, ou o Deus do tempo, ou o Deus da Bíblia. Não há uma terceira opção, uma terceira via no que diz respeito à explicação desses fenômenos que a gente vê no mundo real. Ou você vai para cá, ou vai para cá. Não há a terceira via, aí é uma questão de opção pessoal, de opção direta pessoal. A partir daí você pode referenciar as demais coisas. E de novo é por isso que Gênesis 1 a 11 acabam sendo a base de toda a Bíblia. Tudo que tiver na Bíblia dali para frente depende da existência verdadeira desses elementos que estão registrados aqui nesses 11 capítulos. Tá? Só para recapitular o que a gente já viu do capítulo 1 a 8. Criação, capítulo 1. Capítulo 2, a descrição específica da criação do ser humano e algumas referências de hierarquia nesse modelo de estrutura humana. No capítulo 3, a gente viu o que é a referência da queda, a referência da discordância do ser humano com Deus, e a partir daí o que isso resulta. Do capítulo 4 e 5 a gente vê as descendências, primeiro a descendência dos dois primeiros filhos de Adão, depois a descendência inteira de Adão, que é o capítulo 5. O capítulo 5 nos dá o calendário da Terra, porque ele tem as datas dos nascimentos de todos os primogênitos, de Adão até Noé.
Portanto, tudo que aconteceu antes do dilúvio, eu tenho o registro datado de todos os sujeitos na história. Portanto, eu consigo saber quantos anos se passaram, literalmente, de Adão até o dia do dilúvio, 1656 anos. Quando passa o dilúvio, eu tenho a referência de quando o dilúvio acabou, e a partir daí todos os registros históricos estão disponíveis, e portanto eu consigo calcular daqui para trás quantos anos passaram. Então, de Cristo até o dilúvio, 2348, mais os 1656, 4004 anos até Cristo. Então, de Adão a Cristo, 4004 anos. De Cristo até hoje, 2014. Portanto, eu consigo pela Bíblia ter o registro válido histórico de toda a sequência ininterrupta de Adão até hoje. E de novo, isso é único no mundo. Não existe nenhum outro livro no mundo que consiga fazer um registro histórico da Terra dessa forma. Todos eles param na mesma referência. A invenção da escrita, civilização egípcia, e morrem ali. Não passam disso. Não conseguem ultrapassar esse registro. Ainda uma sequência, então capítulos 6, 7 e 8 que a gente tem na sequência, descrevem por que desapareceram os registros mundiais em todos os lugares que a gente vai e não encontra. Só uma catástrofe de proporções globais poderia produzir esse apagamento, esse mata-borrão. E aí, de novo, é uma questão de crença, aceitar ou não isso como referência. O curioso é que continua sendo aderente à história. Portanto, a pré-história bíblica, ela para no capítulo 11. E a partir do capítulo 11 começa a história bíblica. Assim como os livros de história. A pré-história acaba quando você termina o registro daquilo que a pré-história secular chama de período neandertal, período pré-humano, período estrutural da Terra, e ela dá um salto de qualidade de mágica no período seguinte, já com civilizações, escrita, desenho, etc. A diferença entre o registro de um livro secular e a Bíblia é que você não tem esse gap, esse salto. A Bíblia é contínua, ela vai de Adão até hoje sem parar. Os registros da história geral, eles têm um registro de milhões de anos para trás, algo em torno de 150 a 200 milhões de anos atrás, na referência pré-histórica, contra uma história conhecida de aproximadamente 4.000 anos, 4.300 anos. Portanto, eu tenho que crer em 200 milhões de hipóteses frente a 4.000 disponíveis para estudar. Na Bíblia, eu tenho que acreditar na referência de base inicial, 1.600 anos, contra os 4.000 que estão do lado de cá. Com um detalhe, quem viveu do lado de cá, que está na história, Noé e seus filhos, tem registro histórico direto, se encontra na arqueologia. Portanto, acreditar que esse sujeito que está do ponto zero para frente viveu do ponto zero para trás é simples porque eu tenho esse sujeito registrado historicamente, o que eu não tenho para nenhum achado paleontológico geral. Ou seja, você não tem o nome de nenhum neandertal registrado, nem a data do seu nascimento, nem a sua referência histórica e nenhum sujeito que tenha passado do dia anterior ao marco zero da história geral para o dia seguinte onde a história de fato existe. Portanto, acreditar no modelo secular da pré-história como hipótese é acreditar literalmente num vazio, num vácuo, sem qualquer tipo de elemento para contestar. É a palavra de um contra a palavra de outro. No caso da Bíblia, é a palavra da Bíblia contra a história, a arqueologia, a paleontologia disponíveis, e você vai lá, checa, elas estão lá. Portanto, ela dá a cara para bater, dá os nomes aos bois, dá as idades e ainda mostra onde eles estão. Você vai lá e encontra. Portanto, o que de fato carece de fé na Bíblia não são essas referências que ela me dá, é simplesmente a existência ou não de Deus. É a única coisa que de fato fica indisponível no fato bíblico. Todos os outros elementos, se você for para o mundo real, você vai encontrá-los lá. Você vai pisar em cima deles em qualquer lugar que você viaje. Então, essa é a coisa curiosa desses capítulos iniciais. Posto isso, diga. Na época que eu fazia o meu curso de massoterapia, eu tive uma aula de filosofia. Depende de onde você fez. Essa teoria aí que é muito estranha. E o professor, uma vez, ele falou, eu achei muito estranho, né? Mas tudo bem. Ele falou assim, quando a gente tá, por exemplo, a gente vai dar uma descidinha assim, uma lombadinha que você sente aquele frio na barriga, ele disse que assim, conforme a evolução e tal, como nós viemos dos macacos, nós tínhamos rabo e tal, e tudo antes.
E nisso na evolução ele diz que aquele friozinho da barriga que a gente sente hoje em dia é o rabo do macaco tentando agarrar uma árvore. Você vê que a criatividade é fantástica, não, né? Isso é uma coisa assim, pouca que ele falou, porque o módulo foi enorme, mas só falando dessas coisas eu fiquei abismada. Que aquele fiozinho é o rabo que a gente perdeu tentando agarrar. Memória vestigial, chama isso. Que é o que o pessoal aborda na teoria da evolução. O pessoal da filosofia de vez em quando pega algumas coisas dessa natureza para discutir memória vestigial. De certa maneira, parte daquilo que a gente tem na psicologia antiga, não na moderna, mas na antiga, também abordava coisas dessa natureza, de que alguns dos pensamentos, sentimentos e estruturas que você tem mentais são memórias de ancestrais distantes desse processo evolutivo. Na verdade, sim, você pode inventar a história que você quiser para qualquer coisa. Ou você vai à ciência e descobre por que o friozinho acontece. No caso, como você falou das camadas, eu estive na Chapada dos Guimarães e fui para alguns lugares, fiquei numa fazenda, que eu não conseguia, a minha câmera não conseguia entrar num lugar, numa cachoeira imensa que tinha, que dava para ver tudo. Sim. Mas assim, perfeito. A região da Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, Serra da Canastra, aqui na parte centro-sul de Minas, vários lugares dessa natureza, você se for vai encontrar isso como registro direto. Pessoas, a gente comentou até sobre isso aqui, né? Eu vi, assim, a gente pôde comprovar. Camada linear não tem outra explicação. Mas assim, gigantesca, altíssima. Então, assim, só tem um jeito de você fazer registro de camada linear, decantação, não tem outra. Mas para ocorrer digamos assim, o volume de tamanho que era aquilo, somente... Aí você calcula quanta água foi ali. Muita água. E que hoje não tem nem cabimento, né? Imagine. Então, assim, ali a gente vê a prova mesmo, né? Você toca, você vê. No registro secular, mesmo para quem crê na evolução tradicional, não se discute mais a questão de a Terra ter sido ou não ter sido inundada. Isso já é um ponto praticamente comum em todo mundo que de fato faz pesquisa de base. Então, assim, não há dúvida sobre isso. A dúvida é quando e por quê. Então, na Bíblia, o quando e porquê é o dilúvio. Na estrutura secular, o quando e porquê é algum lugar distante no passado. Então, eu jogo quanto mais longe eu puder jogar, tanto melhor, porque aí eu justifico todas as demais hipóteses. Então, joga bem distante o fenômeno. Jogando bem distante o fenômeno, eu crio o ponto intermediário de explicação aderente àquilo que eu construí como hipótese. Ou seja, eu vou modelando minha estrutura teórica a partir das referências que eu já defini previamente. Então você vai ajustando o modelo. Esse ajuste de modelo, lembra que é um ajuste de modelo feito dentro das hipóteses. Então eu tenho hipóteses formadas de que tal elemento que eu encontrei na natureza tem tal idade. Ou o inverso. Eu assumo que na geologia determinados tipos de rocha ou estruturas têm tal idade, porque para você formar aquele tipo de estrutura, você precisaria de certas condições de depósito, pressão, estrutura. Então você calcula um tempo hipotético para como aquela estrutura se formou. E aí você escolhe qual dos dois vai ser o ponto de partida. Se é a geologia dando calendário para a paleontologia, ou se é a paleontologia dando calendário para as estruturas geológicas. Tanto faz a mão que você usar, ambos estão baseados num modelo teórico, hipotético e ajustado. Então, quando eu faço um modelo hipotético ajustado e tento juntar duas ciências, ou três, ou quatro ciências, para ajustar as visões de cada uma, o ajuste vai se tornando cada vez maior. Na prática, é isso que a gente encontra. Incrível, porque eu já li várias vezes essa passagem, né? E eu nunca tinha observado nesse ponto de vista. Sim. A Bíblia, eu até falei para ele, é uma coisa assim, completamente inusitada. Porque quando eu acho que eu li 10 mil vezes o texto, e as 10 mil vezes eu achei algum ponto diferente, né, que me levasse, aí eu falo, cheguei ao fim, de repente eu vejo que eu não cheguei no pé daquele ponto. Não chega, porque tem duas coisas curiosas no texto. O primeiro é o fato de que, como é um texto não só histórico, mas contextual, você só esgotaria o texto se você tivesse vivido todos os elementos de um determinado contexto, em todas as suas dimensões. Isso é simplesmente impossível.
Portanto, você vai estar o tempo inteiro descobrindo aspectos novos porque você não viveu aquele contexto e nem todas as experiências dele. E as pessoas falam, hoje eu estava conversando com uma pessoa, em relação à veracidade da Bíblia. Que a Bíblia foi mudada, que a Bíblia foi reinventada, que a Bíblia é isso ou aquilo. Mas quando você pega no contexto histórico, assim, a pé da letra, como você colocou desde o começo ali, que vocês pegaram, que é um vestido presente de Gênesis, sobre a genealogia, enfim, tudo, você vê que é impossível algo conservar tão preciso, se foi tão transformado assim. Na verdade, você tem duas coisas aí na sua abordagem. Uma delas a gente chama de crítica textual, que é a veracidade do texto, papel, texto. A outra é a veracidade de conteúdo. A parte mais simples da Bíblia é a veracidade de conteúdo. Por quê? Porque é um livro que aborda um tempo muito grande de eventos, aborda um leque de eventos que não eram reais no tempo em que foi escrito. Então você pega lá, Daniel e Apocalipse foram escritos 600 anos antes de Cristo, o outro perto do ano 100, entre o ano 70 e o ano 100. Então se você pegar isso em relação ao tempo atual, nós estamos falando há 2.000 anos atrás ou 2.600 anos atrás, descrevendo uma história que aconteceria nos próximos 2.000 anos. Então se você for validar conteúdo na Bíblia, isso é peixe pequeno. Validação de conteúdo é a coisa mais simples da Bíblia. O problema da Bíblia é quando você vai para a validação de texto. Ou seja, o texto que me chegou disponível é confiável? O texto que eu tenho na mão para ler, ele não passou por adulteração no tempo? Então aí você vai para a crítica de fundo, né? A crítica textual de base, ela vai pontuar algumas coisas importantes. Primeira coisa que eu tenho que checar no texto. Se ele é um texto que passou por revisão e passou por processo de maniqueísmo, ou seja, chegou na minha mão com nível de adulteração, com algum caráter intencional, primeiro, a margem de erro do texto tem que diminuir no tempo. Então, quanto mais maniqueísmo ele sofrer, menos erro ele terá. Isso é uma questão básica de literatura. Quando você vai avaliar textos históricos, para você verificar a autenticidade dele, quanto mais maniqueísmo ele sofreu, menos erros ele contém. Bom, a Bíblia já de cara me apresenta um tiro nesse tipo de estrutura de crítica, porque ela é um livro que em absoluto passou por qualquer nível de maniqueísmo. Porque ela não apagou em nenhum momento dos seus textos aquilo que a gente chama de contradição tópica. O que é uma contradição tópica? É quando você tem 2, 3, 4 sujeitos falando do mesmo conteúdo, em épocas diferentes de autoria e com pequenas variações de abordagem. Então eu chego para você e digo assim, pegar um exemplo do Novo Testamento que tem um monte disso, e até é curioso porque é o mais próximo da gente. Você tem lá um sujeito que diz assim, pegar lá, o Cristo estava sentado numa montanha, e sentaram-se para ouvi-lo cerca de 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí vem um outro sujeito que escreveu um evangelho numa outra época e diz assim, estavam assentados escutando Jesus cerca de 5.000 pessoas. E ainda tem um terceiro que adota uma outra abordagem, tinha uma multidão sentada ali. Mas entende também, Paulo e Pedro têm visões diferentes. Não, mas eu estou falando, você pega 3 sujeitos, Marcos, Lucas e Mateus. Depende da cultura, da forma. Sim, mas vamos lá, pegar Marcos, Lucas e Mateus, 3 sujeitos escrevendo sobre o mesmo fato, mesma abordagem, mesma estrutura. Se esse texto passa por revisão, que é o que a gente chama de revisão textual enquanto processo maniqueísta de revisão, se tivesse um editor na Bíblia, um sujeito que editorou a Bíblia corrigindo os seus textos, a primeira coisa que a gente corrige no processo editorial são as contradições tópicas, para não gerar nenhum tipo de discussão sobre a validade textual se você está integrando um livro só. Se você não está preocupado em integrar um livro só, beleza, você larga a mão e não olha para nada em termos de revisão, mas aí não revisou nada mesmo. Mas a primeira revisão é essa. O segundo nível de revisão que você faz depois desse é a revisão de elementos estruturais do texto. E a Bíblia está cheia de erros de elementos estruturais de texto. Ou seja, não passou por um editor, ou o editor era tremendamente incompetente. Se a gente considerar que a Bíblia é um livro de 3.000 anos de idade, o número de pessoas que passaram pelo texto na história do cristianismo
seja no cristianismo formal das igrejas formais da cristandade, ou no cristianismo informal do período apostólico ou anterior ao período apostólico, o número de pessoas que passou pelo texto já seria suficiente para esse nível de correção e revisões ter acontecido, independente das intenções com as quais a revisão ocorresse. Então, sim, o primeiro elemento básico do olhar para o texto, ele já rompe com essa ideia da adulteração. Aí eu posso ir para outros elementos. Será que não se adulterou conteúdo do texto? Será que não se incluiu coisas que não faziam parte do texto, ou se tirou coisas que faziam parte do texto? Quando você começa a ir para esse nível de discussão, aí você começa a cavar um pouco mais fundo, que é a questão da arqueologia do texto. E aí, se a gente fala sobre esse aspecto até o início do século XX, a gente tinha um problemaço com a Bíblia. Por que um problemaço? Você não tinha referências arqueológicas disponíveis para referenciar a idade de fato do texto, principalmente o Velho Testamento. Porque os textos mais amplos disponíveis do Velho Testamento eram textos posteriores a Cristo. Portanto, poderiam ter sido criados, adulterados ou corrompidos pelo cristianismo. Até você esbarrar num achado arqueológico nas cavernas de Qumran chamado Manuscritos do Mar Morto. Quando se esbarrou nessas cavernas que faziam parte desse sítio arqueológico chamado de Qumran e se encontrou dezenas e centenas de rolos de textos, não só bíblicos, mas principalmente textos bíblicos, escondidos nessas cavernas, e se trouxe isso para dentro da arqueologia como estudo secular para verificar o que eram os textos, e se descobriu que eram textos bíblicos, pela primeira vez veio de monte assim à tona no mundo inteiro um leque de textos anteriores a Cristo do Velho Testamento. E quando eu falo anteriores, anteriores mesmo, estamos falando de 400, 300, 500 anos antes de Cristo. E aí o que é curioso? Quando esses textos vieram à tona e foram pegar os textos e comparar com as Bíblias modernas, porque estamos falando de século XX, e você comparava aquele texto de 600 anos antes de Cristo, ou 500 anos antes de Cristo, com o texto disponível na Bíblia moderna, você não encontrava variação. As únicas variações que você encontrava nessas referências eram variações mínimas de elementos de anotação ou tradução, mas não variações de conteúdo ou estrutura, era no mesmo texto. Ou seja, a Bíblia disponível aqui atrás é a Bíblia disponível hoje, a mesma Bíblia. Só um detalhe, com relação à discrepância do número de multidão de pessoas, isso é fácil, o próprio história explica. Os judeus, os mais arraigados, quando eles faziam um censo, eles não contavam mulheres e crianças, eles contavam homens. E outros já contavam mulheres, outros já contavam as crianças. Então, por isso... Não, o porquê existe eu sei. Eu estou falando o seguinte, para um editor que valida um texto, ele não deixa passar esse tipo de discrepância, porque passar esse tipo de discrepância é levantar dúvidas sobre a autenticidade do texto. Então, como revisor, o que ele faz? Ele ajusta o texto, ou no mínimo ele anota a observação depois do texto como referência explicativa. Aí ele põe lá, imagina que Marcos fala de multidão, Mateus fala de 3.000 homens, fora mulheres e crianças, e Lucas fala de quase 5.000. O que ele faz? Ele vem lá e ajusta para ter uniformidade da descrição. Como o evento é o mesmo descrito pelos três, ou ele põe uma nota explicativa dizendo assim, é uma grande multidão, mas que segundo Mateus eram 3.000 homens, fora mulheres e crianças, totalizando quase 5.000. Ele poria isso como anotação. Como editor ele faria isso. Qualquer sujeito que estivesse fazendo correção do texto faria isso. É uma coisa direta de qualquer processo editorial. Você não deixa passar num livro único, você deixa passar isso se fossem 3 livros diferentes, mas não como livro único. Que é exatamente a acusação que a Bíblia sofre de adulteração. As pessoas não adulteraram na hora de copiar, transmitir, passar de uma geração para outra o texto? Se tivessem feito isso, o que eu teria que encontrar na Bíblia? Dezenas e dezenas de correções ao longo do tempo, se eu estou falando em 2.000 anos de texto. Elas não têm revisão, ou seja, a Bíblia não passou por processo revisional. Você não encontra isso. Você não consegue sustentar essa tese, que é a principal tese que fundamentaria a adulteração. E depois você pega as de conteúdo, aí não encontra mesmo. Ou seja, explicar por que eles descreveram diferente é simples. A gente olha para a história, a gente sabe por que eles descreveram diferente. Agora, explicar por que ninguém foi lá e corrigiu essas diferenças, isso é inexplicável na literatura. Teria que ter tido correções. O não ter tido significa que o texto que você tem é autêntico, ou tem uma grande chance de ser.
Aí quando você junta os outros elementos, a arqueologia, os textos disponíveis mais próximos do original, todas as traduções diferentes que a Bíblia sofreu, em grego, em hebraico, em outras línguas, latim, etc. Quando você vai comparar esses textos e cruza eles entre si, com os manuscritos diferentes dos quais eles foram traduzidos, o que você percebe? Não há variações entre eles. Portanto, a chance de adulteração da Bíblia vai se tornando cada vez menor. Então, quanto mais você aprofunda as perguntas, menor é a chance de adulteração que ela tem ou a chance de maniqueísmo que ela sofreu. Portanto, é irrelevante a acusação. Hoje não tem assim. Dentro da crítica textual, alguém dizer que a Bíblia é um livro que sofreu adulterações ou um livro não confiável, não sob o ponto de vista de conteúdo, porque isso é fé, mas sob o ponto de vista de texto. Se eu disser que a Bíblia não é um livro confiável em nível de texto, eu já estou demonstrando de cara que eu não conheço absolutamente nada de história, nada de paleontologia, nada de arqueologia, nada de crítica textual, porque isso já não tem mais dúvida no mundo hoje. Isso já é uma página virada no século XX para cá. A Bíblia é um livro histórico, incontestavelmente histórico. Agora, crer nela ou não é uma segunda dimensão. Aí é crer no Deus da Bíblia, isso é uma questão de foro íntimo. Mas o texto é histórico, isso não tem mais discussão. Até o início do século XX tinha muita discussão sobre isso, sobre a questão textual. Hoje, isso morreu. E é curioso porque morreu pela estrutura secular, não pela estrutura religiosa. Quem fez as pesquisas e rompeu com essas discussões foi o mundo secular, fazendo as suas pesquisas de história e de arqueologia. Então, de fato morreu, não tem mais essa discussão, ela não é mais pertinente hoje. Mas sobre a relação de juntar todos os livros, isso foi feito em que época? Tinham outros Velho Testamento, Esdras e Neemias são os responsáveis por essa junção. Então quem cria o bloco chamado Velho Testamento, que na realidade não tinha esse nome é medieval, mas quem cria esse bloco dos livros que a gente conhece hoje como Velho Testamento, Esdras e Neemias são os responsáveis por isso. São os que colecionaram todos esses livros para a instrução do povo de Israel quando voltaram do cativeiro babilônico. O Novo Testamento, ou chamado assim Novo Testamento, é a cristandade do início, segundo e terceiro século. Portanto, é ali que você começa a ter a abordagem textual dessa referência do que a gente chama de Novo Testamento. Porque existiam outros livros que eles poderiam estar incluídos? Uma porção deles. Tá? Os critérios para você poder juntá-los, no caso do Novo Testamento, referência de autoria, então, comprovação e referência de autoria, e época de escrita. Então, o que veio para a Bíblia enquanto texto para o Novo Testamento são os livros escritos no primeiro século. Todos os descartados, que são os novos evangelhos e todas essas discussões que de vez em quando vêm na mídia, são livros do terceiro, quarto ou quinto século. Portanto, não tinha mais apóstolo. Não dá para considerar livro canônico porque simplesmente não tinha mais apóstolo. Mas dá para... Oi? Não pode considerar como verdade? Não, porque são livros fora, são iguais os textos deuterocanônicos, que a gente chama de apócrifos. São apócrifos. Então tudo que está depois do primeiro século, por natureza já é apócrifo. Tudo que está entre o quarto e o zero antes de Cristo, o quarto século e o zero antes de Cristo, também é apócrifo. Por quê? Porque o último profeta em Israel, os últimos 2 profetas em Israel foram Esdras e Neemias. Portanto, estou 4 séculos antes de Cristo. Todos os textos que foram escritos no período intermediário entre o quarto século e o século zero, o ano zero, o nascimento de Cristo, são considerados apócrifos. Então, Judite, Macabeus, etc., são livros não proféticos. Em algumas bíblias, como as primórdias católicas, tem, mas como históricos, não como canônicos. Porque não são canônicos, eles são deuterocanônicos. Sim. Em algumas discussões aqui, as pessoas falam assim, mas a veracidade da Bíblia é contestada porque teve muitas coisas, muitos livros, mas assim, como você explicou, é claro, e quem garante que essas Neemias, enfim, eles ficam sempre procurando colocar... Falei, mas todas essas perguntas, elas feitas à luz do conceito histórico, elas morrem. Elas surgem normalmente em ambientes de natureza de discussão de religiosos ou de pessoas que creem no texto bíblico com pessoas que não creem no texto bíblico, mas todas elas à parte da discussão científica disso.
seja, essas discussões são discussões de fórum semelhante a esse aqui. Então, assim, você vê esse tipo de discussão acontecendo nas esquinas, nos escritórios, etc. Mas quando você vai para a academia discutir isso, isso morre. Por quê? Porque na academia, para qualquer pergunta dessa que você levanta, você tem que ter na outra ponta da pergunta um elemento de sustentação da pergunta. A menos que a pergunta seja simplesmente por curiosidade. Olha, dá para confiar ou não dá no texto? Aí é uma pergunta de curiosidade. Mas quando a pergunta vem como crítica, a Bíblia não é um livro confiável porque ela sofreu adulterações no tempo. Quando ela vem nessa forma, isso tem que ter na academia, isso tem que ter uma sustentação. Ou seja, eu estou afirmando isso baseado em tal evidência, ou tal e tal prova. Aí quando você levanta isso, do lado de cá você tem toda a referência histórica do texto. Aí você fala, não, isso que você está levantando aqui não se sustenta porque tem essa e essa fundamentação histórica já a respeito dessa sua pergunta. Isso aqui também não se sustenta porque tem isso aqui. Isso aqui também não. Então quando você vai olhando isso sob o ponto de vista acadêmico, não sobra o que discutir sobre o texto. O texto bíblico é confiável, então já não é mais uma discussão histórica do livro. Agora o conteúdo é uma outra discussão. Dizer que a criação ocorreu, isso não tem prova histórica. Agora, dizer que o texto que descreve a criação é histórico, eu posso dizer, sim, o texto é histórico. Eu sei quem é o autor e sei quando ele escreveu. Agora, se isso foi verdade ou não, é uma outra discussão. Daí eu saí da discussão textual e fui para a discussão de teologia. Aí na teologia, aqui a gente tem como ponto de partida a fé, e a referência para a teologia são as evidências no mundo real. Ou seja, essa teologia é coerente com o mundo real, ou ela é divergente do que eu vejo no mundo real. Se o que eu vejo na teologia não é aderente ao que eu vejo no mundo real, eu tenho um baita ponto de interrogação. Essa teologia pode ser simplesmente fantasia, como o friozinho na barriga com o rabo do macaco. Entendeu? Tem alguma referência disso presente no mundo real? Não. Portanto, eu sei que é fantasia. Agora, a criação, se você for juntar carbono e tudo, é uma coisa real, a formação humana, né? Se você for pegar a criação como Gênesis 1, o modelo de base dessa criação, Deus fez, não há nenhuma prova e não vai ter. Agora, se você for fazer uma pergunta de base, há alguma coisa que você consiga observar no ambiente que tenha surgimento casual e seja aderente a essa tese de casualidade, ou seja, que as coisas aconteçam por acaso? Se você me apresentar coisas dessa natureza no mundo real, eu posso começar a juntar pontos à teoria da evolução. O problema é que até hoje ninguém conseguiu fazer isso. Tudo que você observa na natureza, tudo que você observa no mundo real tem desígnio. Tem atrás disso um propósito, uma estrutura funcional arbitral, tem um modelo de aplicação direta, tem uma causalidade direta. Ou seja, você não encontra na natureza nada que se explique por acaso. Tudo é ordenado, não tem caos no mundo natural. Para você falar num elemento de casualidade, ou seja, por acaso, você teria que encontrar na natureza tudo como um instrumento caótico. Mas é exatamente o oposto disso que você encontra no mundo real. Portanto, se eu tivesse que jogar fichas, independente das causas, a primeira ficha que eu jogaria, independente de que nome eu vou dar para essa causa, é alguém fez. Porque é o único jeito de você ter os elementos estruturados da forma como estão. Agora, chamar esse alguém de Deus ou chamar de qualquer outra coisa, essa é uma opção a partir da crença. Aí você não chega num argumento meio falacioso, você tem dois pontos. Eu não consigo provar esse, logo esse é verdade. Não. Eu não consegui encontrar evidências de um em nenhum lugar, eu não provo que o outro é verdadeiro. Eu provo que esse não tem sustentação alguma. O outro que eu consigo provar verdadeiro é simplesmente de que há desígnio. O nome que eu vou dar a esse desígnio é que é opção. Eu posso chamar de Deus, eu posso chamar de autor, posso chamar de grande arquiteto do universo, como os maçons, posso chamar de Brahma, como os indianos, o nome que você vai atribuir a esse elemento de base, posso chamar de motor inamovível do universo, como chamava Aristóteles. O nome que você vai dar para isso é uma referência de crença. Mas todos esses têm uma coisa em comum. Qual é a coisa em comum? Todos eles dizem, alguém fez. Aí eu vou para o modelo oposto e diz, ninguém fez, tudo é por acaso. Ok, eu tenho que ir para o mesmo mundo real e verificar o quê?
se essa afirmação se sustenta, porque senão ela é uma falácia. Aí eu vou para o mundo real que eu descubro. Tudo tem ordem, tudo tem desígnio, tudo tem função. Portanto, só tem uma explicação possível. Alguém desenhou. O acaso não explicaria isso. Explicar que um DNA veio por acaso tem a mesma probabilística de explicar que esse celular se formou por acaso. Matematicamente a probabilidade é a mesma. Na realidade o DNA é um pouquinho pior, porque ele é mais complexo que esse celular. Então, assim, o nota aí, você não tem nenhuma referência de sustentação naquilo que é a base do fenômeno teórico da explicação evolutiva. Você tem discussões na segunda ou na terceira camada, que aí é como as funções se comportam. Aqui você tem uma discussão cabível, mas aqui não. Ou seja, você põe para baixo do tapete tudo que são as perguntas de base da teoria da evolução e só fica trabalhando aqui na camada de superfície. Porque na camada de superfície você está lidando com fenômenos aqui dentro. Então você mistura elementos, você faz mutação de vírus, você está aqui na segunda camada, ou na terceira ou na quarta camada. Agora vai na pergunta de base e pergunta sobre a estrutura, antes de perguntar sobre o funcionamento dela e as possibilidades de manejo do funcionamento. Vai lá e pergunta do surgimento da estrutura. E me dá a probabilística disso aqui não ter causa. É zero. Porque ele já é ordenado desde o início. Eu não tenho elementos que aumentam na cadeia de complexidade. Eles se mantêm. Portanto, ele é ordenado desde que surgiu. Negar isso é negar a lógica. Eu posso fazê-lo? Sim. Só que toda vez que eu nego a lógica, eu me torno louco. Está aí Jean Paul Sartre para explicar isso. Então, você não tem como negar isso. Agora, uma coisa é você encontrar que isso aqui não tem sustentação, a outra é vir para cá e dar nome àquilo que você vai crer. Então, por que eu creio na Bíblia? Não é porque a Bíblia chega lá e diz que tudo isso aqui é Deus. É porque tudo que a Bíblia diz a respeito da história, a respeito da origem, a respeito do funcionamento, a respeito do manejo interpares, a respeito das estruturas de pessoas, tudo que ela se aventura a dizer, eu esqueço a fé e vou para o mundo real e vou tentar dar tiros nela para ver se eu consigo derrubá-la enquanto tese no mundo real, e ela é que acaba dando tiro em mim, me mostrando que tudo que ela disse estava no mundo real. Portanto, o nível de aderência dela à realidade é altíssimo. E o curioso é assim, não tem outro livro que você encontra disponível que tenha esse nível de aderência. Pelo menos até hoje eu nunca encontrei, em 40 anos. Pode ser que exista, mas eu nunca vi. Todos os livros que falam sobre elementos de descritores dessa natureza, metafísica, não vou dizer todos porque nunca você tem todos, né? Mas algo em torno de 95% deles eu tenho e li. De Nostradamus a Brahma, de China a América do Sul, e você não tem, só a Bíblia consegue ter esse nível de integridade. Então, assim, isso é prova da tese? Não. Se fosse prova da tese, não teria fé. A fé é exatamente essa diferença. Que é quando eu encontrei a aderência e agora eu tenho que dar o salto seguinte. O salto seguinte é: o que ela disse sobre Deus é verdade ou não? Isso é fé. O que ela disse sobre o mundo real, eu não tenho dúvida. Está lá no mundo real, eu vou e testo. Mas quando ela fala, ok, agora que você testou tudo que está no mundo real, o que você percebe? Alguém disse para o sujeito que estava no mundo real, porque ele não conhecia. Quem é que contou para Daniel as datas do período medieval? A Bíblia diz, quem contou para ele foi Deus. Isso é fé, eu vou ter que acreditar ou não, porque eu não tenho como provar que foi Deus quem contou para ele. Mas que o que foi contado para ele aconteceu, isso eu tenho como provar, é só abrir um livro de história. Eu sei que ele escreveu 600 anos de Cristo, vou à história geral do período medieval, abro lá 1798 e eu vejo lá, General Berthier vai lá e prende o bispo de Roma. Aí eu vou a Daniel, 2000 anos antes disso, e ele disse que isso ia acontecer. E aí? Quem contou para ele? Eu vou para Daniel 8 e eu encontro lá ele dando o nome de que o reino Medo-Persa e o reino grego se seguiriam ao reino babilônico. Só que quando ele escreveu isso não existia essa estrutura. Não existiam esses reinos. Pergunta, quem contou para ele? Acreditar que foi Deus que contou para ele é fé.
Agora, que alguém contou, não preciso de fé. Isso é história. Alguém disse. Eu posso chamar esse alguém de ET, posso chamar esse alguém de força superior, posso chamar esse alguém de Brahma, posso chamar esse alguém de qualquer coisa. Agora, que alguém contou, isso é inegável, isso é histórico. Agora, por que isso está num livro que foi inspirado por Deus? Estou falando, isso está dentro de um livro e dentro de um contexto e dentro de uma amarração. Daniel chega lá e fala, eu estava orando, o anjo veio, mandado por Deus, tocou no meu ombro e me contou a história, e eu escrevi a história. Ponto. A partir daí, já é história. Pôs no papel, passou adiante a história. O que eu não consigo provar? Exatamente. Eu não consigo provar que o anjo tocou nele, não consigo provar que Deus foi quem mandou o anjo, mas eu consigo provar que o fato que ele escreveu lá 600 anos antes de Cristo ocorreu. Portanto, eu não preciso crer no fato histórico. Eu preciso crer no quê? Que o que ele disse a respeito de Deus seja verdade. Essa segunda parte é fé. Portanto, se eu espremer a Bíblia inteira, só vai sobrar uma coisa que é fé. Que coisa é essa? Deus. Porque todo o resto é história. Só Deus é fé. Quando é que isso deixaria de ser fé? A Bíblia diz, inclusive. Quando é que vai deixar de ser fé em Deus? Simples. Quando você bater uma foto com ele. Guardado o respeito devido, né? Quando você fizer isso aqui e ele está aqui do lado, a partir daí já não é mais fé. A partir daí é história. Tá? Quando é que isso ocorre? Então, todo o restante é história. E essa é a parte interessante do texto bíblico. Quer dizer, o que me encanta na Bíblia é isso, é o grau de integridade histórica da Bíblia, que é o que você observava. Eu consigo, inclusive, provar por que os sujeitos eram diferentes na escrita. Isso é história. E é contexto. Não tem, eu não encontro livros com esse grau de integridade. Mas buscando provas de Deus, esquecendo da Bíblia, as outras ciências têm, assim... Então, evidência sim, provas não. Prova é forense, é inequívoco. Juntando tudo, não é difícil explicar para um ateu, mostrar para ele todas as evidências. Cabe ele escolher ou não, mas assim, psicologia, todas as... Sim, o nível de evidências de fidelidade da explicação é altíssimo, isso eu não tenho dúvida. Mas ainda assim vai sobrar um buraco aqui do lado chamado fé. É que as pessoas fazem, batem contra, só que elas não fazem nem ideia do que é a Bíblia. Elas não estudam. Sim. Elas Isso é natural. simplesmente acreditam em outras filosofias, mas elas não tiraram tempo para simplesmente saber o que é que elas estão... A realidade é a seguinte, o mundo não é científico, né? E mesmo o mundo científico não é científico. A mesma academia não é. Mas o mundo, de forma geral, não é. Ele nega a ciência na sua prática. Ele aceita a ciência por fé, mas não por conhecimento. Então, você pegar assim, pega a população mundial, tira aí os 10% que passaram pela academia enquanto estudo formal, os outros 90% acreditam no que a ciência diz por fé ou desacreditam por ignorância. De qualquer forma, caminham nessa direção. Os 10% que vieram da academia, independente se estão na academia ou se passaram por ela, esses têm dois tipos. Tem aqueles que passaram por ela e depois que passaram por ela se cansaram e continuam acreditando por fé naquilo que a academia diz, e tem aquele grupo que aprendeu na academia que eu não aceito as teses sem contestação. E, portanto, se alguém me apresenta uma teoria, seja ela de qual natureza for, mesmo que seja uma teoria bíblica, ele vai contestar. Contestar em que ordem? Ele vai olhar, vai estudar, vai mergulhar na pesquisa sobre aquilo, para depois de verificada a autenticidade ou não, a validade ou não, a estrutura ou não, ele dizer: é confiável, não é confiável, é crível, não é crível. Quem faz isso? É uma minoria. E é uma minoria nos dois lados. É uma minoria em quem não conhece ou crê no texto, mas tem esse perfil de investigação. E é uma minoria em quem crê ou diz crer no texto. Se eu pegar o mundo religioso, você pega aí, vamos pegar todo o mundo religioso cristão, nas suas 33 mil religiões cristãs, quantos estudam a Bíblia? Verdade, estudam a Bíblia, não creem nela. Estudar é uma coisa, agora você lê Não, estou falando estudar, é estudar, você olhar para o texto e falar: eu consigo sustentar a minha fé com tal nível de evidência, com tal nível de conformação. A nível, digamos, da religião que eu frequento, ser adventista,
muitos sentam na igreja, mas não tem nem noção. Eles só vão pelo que eles ouvem. Eu falo a nível da minha... Sim, mas é o que eu falei, isso não é a sua. São todas as 33 mil. Para cada 10 pessoas que você encontrar, menos do que 0,2 delas vão conhecer o texto. E isso é incrível, porque uma vez eu conversei com um rapaz que ele nasceu na igreja. Ele já tinha passado dos 30 anos e ele não tinha nem ideia do que ele fazia dentro da igreja. As pessoas creem, mas não estudam. E isso não é de agora, é desde que a Bíblia existe. A própria Bíblia fala isso: meu povo perece por falta de conhecimento. Essa é a realidade. É a realidade do mundo, como um todo. As pessoas são cheias de opinião. Você quer ter noção disso? Acompanha um dia de TV. Aí você vai ver. Acompanha um dia de TV olhando comentários sobre notícia. Não as notícias em si, mas os comentários que se fazem sobre elas em múltiplos canais. As pessoas são cheias de opinião, mas ninguém quer estudar. Só quer opinião. E quem escuta, mais ainda, só quer o oba-oba da opinião. Não quer o estudo para saber se aquela opinião tem algum fundamento, tem algum nexo, tem alguma estrutura. Diga. Mas suponhamos que futuramente sim seja descoberta vida depois de um outro planeta, né, uma outra galáxia. Como que a Bíblia vai explicar? A Bíblia já diz isso. Existem e estão lá. A única coisa que a Bíblia contesta o fato de que isso seja acessível. Por quê? A Bíblia descreve que todos os outros mundos, contexto bíblico, não são caídos. Portanto, não passaram pelo efeito pecado que nós estamos passando. Por escolha, obviamente, mas não passaram. Okay? Portanto, o acesso a esses mundos só se dará quando? Quando a história desse aqui terminar. É a mesma coisa do selfie que eu descrevi agora há pouco. Ou seja, quando é que a gente vai ter acesso a esses outros lugares e a essas outras estruturas? A partir do momento em que não há mais pecado. Aí você tem de volta aquilo que era a estrutura original. Quando você vai no livro de Jó, qual é o hábito constante de Deus? Jó descreve isso. Ele se reúne regularmente com representantes de todos os mundos criados. Quem representava a terra? Furtivamente entrava no meio dizendo: a terra é minha, eu vim aqui representá-la. Quem deveria representar a terra entre todos os que estão reunidos lá? Só um sujeito tem esse status e esse direito, porque recebeu dele, de Deus, esse direito: Adão. Só que Adão está morto. Então, quando você olha o contexto bíblico, a Bíblia descreve tudo isso. Então, eu não tenho a menor dúvida de que existem outros seres, porque a Bíblia diz isso. Agora, eu também não tenho a menor dúvida de que o homem pode tentar tudo o que ele quiser e não vai encontrar esses outros seres e esses registros por uma questão muito simples: não vai ter acesso. E se alguém disser que tem acesso... Então, é isso que eu estou dizendo. E se alguém disser que tem acesso, a Bíblia inclusive diz o que ele teve acesso. Desde que o mundo é mundo, Satanás continua simulando essas possibilidades, em várias circunstâncias. Pessoas que morreram e voltam à vida, sujeitos de N apresentações de aspectos metafísicos diferentes, e eu não tenho a menor dúvida de que se ele quisesse se representar como alguém que veio de outro lugar, ele poderia fazê-lo. E aí é uma questão de crença. Se a Bíblia diz que qualquer manifestação dessa natureza não é real, é uma ilusão, portanto, exatamente. Portanto, eu já sei a fonte. Agora, que existe, não precisa ter dúvida. Tem, e tem infinitos mundos criados por Deus, com seres criados por Deus, semelhantes ou diferentes de nós. Isso sem problema nenhum. Aliás, essa vai ser a primeira grande brincadeira, entre aspas, depois que a Terra terminar a sua história. Ou você acha que eu vou ficar parado lá no céu, sentado, se eu estiver lá, olhando para as estrelas? Você vai me ver depois de 1000 anos, quando eu tiver passeado por todos os lugares possíveis e conhecido todas as realidades diferentes possíveis. Essa é a parte gostosa da história. Você conhecer quem nunca se teve acesso. Mas isso é de fato uma realidade.